Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E foi o tempo, meus amigos, em que falar de OVNIs e UAPs era coisa de um grupo restrito de investigadores ou então gente maluco beleza que queria dar uma volta por aí em naves espaciais. Foi o tempo. Logo mais, o governo norte-americano será obrigado, por lei do Congresso, a expor, a colocar para fora, a desclassificar, a comunicar tudo o que sabe sobre UAPs ou então OVNIs, como queiram, extraterrestres, seja lá como for. Sim, o governo será obrigado. Vejam que curioso, tentarei explicar isso e qual a sua razão. O Daily Mail publicou hoje que o presidente Joe Biden terá 90 dias para nomear um conselho de revisão composto por 9 pessoas responsáveis por investigar cada registro registro de contatos com extraterrestres, UAPs, OVNIs, etc. E se eles são considerados realmente UAPs que devem ser divulgados e deverão ser divulgados ao público, isso por força de lei. Qualquer agência governamental que possua registros, diz o Daily Mail, será obrigada a entregar cópias impressas e digitais ao Conselho, que terá 180 dias para investigar e 14 dias para publicar suas conclusões. O presidente, no entanto, pode votar contra a divulgação de provas específicas se essas apresentarem uma ameaça nacional. Bem, aí vem o corpo da matéria e o porquê isso se tornará uma lei. Vou ler só um pedacinho, diz o Daily Mail. O líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, mais Mike Rounds, um senador republicano, associaram-se na liderança de um esforço para forçar divulgação de informações relacionadas com o que o governo chama oficialmente de fenômenos anômalos não identificados. Ou seja, isso aqui é uma ação bipartidária. Não é algo que os democratas queiram, apenas eles. Não, isso é uma ação bipartidária. Portanto, é claro, podemos prever que será imediatamente aprovada. A sua proposta segue o modelo de uma lei dos Estados Unidos de 1992, que especifica o tratamento de registros relacionados com o assassinato do presidente John Kennedy em 1963. Durante décadas, abre aspas, muitos americanos foram fascinados por objetos misteriosos e inexplicáveis, e já passou da hora de obterem algumas respostas, disse Chuck Schumer num comunicado de julho, acrescentando que o público tem o direito de aprender sobre tecnologia de origens desconhecidas, inteligência não humana e fenômenos inexplicáveis. Aí, claro, você bate palma, é isso mesmo, queremos saber tudo. Acontece que existe algo muito estranho por trás dessa história, porque nós bem sabemos, desde a literatura dos quadrinhos, por exemplo, que a forma mais fácil e rápida de implantar um governo mundial é se de repente descobrirmos que temos inimigos extraplanetários. E isso obrigaria então que toda a humanidade se unisse debaixo de um único comando, um governo mundial, por assim dizer, para salvar a vida na Terra. Bem, ficção ou quadrinhos à parte, o fato é que tem muita gente interessada exatamente nisso hoje, ou melhor, já há um bom tempo, não é? Um mundo sem fronteiras, sem governos nacionais, sob comando de alguns tecnocratas que habitam, por exemplo, o prédio da ONU em Genebra ou algum outro lugar parecido. Pois é. Então, nesse momento, a história dos OVNIs surge com tudo, ou ressurge, por assim dizer. Só que a novidade aqui é que ela é, nesse momento, impulsionada ou trazida à tona
por interesses governamentais ou políticos, ou sabe lá, das grandes corporações. Bem diferente de um tempo atrás em que só os malucos beleza é que queriam saber dessas coisas. Agora é o governo que nos está empurrando essa narrativa, como gostam os da moda. É o termo, narrativa. Bem, para não dizerem que estou delirando ou entrei numa onda de teoria da conspiração, vejam que interessante uma matéria publicada em outro site, helenastales.com, que diz exatamente o seguinte, prestem atenção. A NASA e a Agência de Busca por Inteligência Extraterrestre, cuja sigla é SETI, compilaram relatórios sobre como receber viajantes espaciais. A SETI, por exemplo, estabeleceu um grupo de trabalho pós-detecção que tem a tarefa de aconselhar os governos sobre como lidar com alienígenas. O plano deles parece ser o seguinte: qualquer estado ou indivíduo que intercepte sinais considerados extraterrestres devem submetê-los ao SETI, ou uma espécie de homens de preto, por assim dizer, e outras organizações de pesquisa para confirmação. 2. A origem do sinal deve ser mantida em segredo para evitar que outros tentem comunicação unilateral. Outros aqui, nesse caso, é quem não está alinhado com NASA, SETI, Casa Branca, ONU, podemos dizer Ucrânia, Canadá, Austrália, outros, quem sabe Rússia, por exemplo. 3. Uma vez confirmado, as Nações Unidas e a União Astronômica Internacional deverão ser informados. Nenhuma entidade ou estado individual deve tentar a comunicação. 4. Deverá ser realizada uma conferência de imprensa em que quem descobriu o sinal tenha o privilégio de fazer o anúncio. Então, suponhamos que o sinal tenha sido descoberto na Rússia, o primeiro contato com extraterrestres. A Rússia, então, terá o privilégio de informar como aconteceu, só que, entretanto, porém, contudo, alinhada a todos esses organismos já previamente relatados. Ou seja, um discurso único, por assim dizer. 5. O mundo deverá então chegar a um acordo sobre, vejam, o mundo deverá então chegar a um acordo sobre se e como responder através de consultas internacionais apropriadas. O código binário é frequentemente aceito como uma forma mais pertinente de responder e deve ser enviado em nome de toda a humanidade. A mensagem deve refletir preocupação cuidadosa com os interesses gerais e o bem-estar da humanidade. Aqui, é claro, já temos que supor, então, a devida implantação de um governo mundial, porque, afinal, alguém, neste momento, depois do primeiro contato, estará falando em nome de todos nós. Entenderam, né? A NASA também compilou um relatório. O contato com extraterrestres, pergunta o relatório da NASA, beneficiaria ou prejudicaria a humanidade? Uma análise de cenário do documento da NASA examinou quais resultados seriam prováveis depois do encontro com o alienígena a partir de 3 perspectivas: benéfico, neutro ou prejudicial. Infelizmente, segundo alguns acadêmicos e cientistas da própria NASA, as perspectivas não são boas. Até mesmo o cientista, o físico Stephen Hawking, aceitou que, se os alienígenas encontrassem a Terra, provavelmente não terminaria bem para nós, e isso a NASA tem levado em conta. Porque, afinal, a teoria de Hawking é que qualquer civilização que chegasse à Terra teria, provavelmente, esgotado seus próprios recursos e viveria agora um estilo de vida nômade, colhendo ou sugando e destruindo planetas após planetas.
Bem, se isso fosse pouco, outras agências com outros documentos e outros atores estão preocupados não apenas com OVNIs ou com extraterrestres, mas também com uma invasão de mortos-vivos, ou como queiram, zumbis. Diz o site que não é apenas Rick Grimes e seus companheiros, lembram dele? Walking Dead, é que estão preocupados com os mortos-vivos. Parece que o governo norte-americano também está, pelo menos foi isso que entendeu o Foreign Policy, que descobriu um documento não classificado intitulado CONOP 8888, também conhecido como Dinâmica contra Zumbi, no qual aparece relatada a preocupação do governo com este contato dos vivos com os mortos-vivos. Parece piada, né? Mas o governo americano está preocupado com isso, segundo o CONOP 8888. Como você provavelmente já pode estar imaginando, diz o site, o documento é um plano operacional para lidar com os mortos-vivos. Ele ainda classifica os diferentes tipos de zumbis que podem ser esperados, incluindo, prestem atenção, zumbis patogênicos, zumbis de radiação, zumbis mágicos malignos, zumbis espaciais, zumbis armados, zumbis introduzidos por simbiose, zumbis vegetarianos e, pasmem, agora vem o mais estranho da história, zumbis galinhas. Ou então, galinhas zumbis. É sério, isso é preocupação do governo norte-americano. Até faz algum sentido quando imaginamos aqui zumbis patogênicos, zumbis de radiação, zumbis mágicos malignos. Esses realmente estão por aí, não tem como duvidar. Agora, zumbis espaciais, zumbis induzidos por simbioses, aqui já fica um pouco difícil, mas mais difícil é entender os chamados, imaginar, não é? Os chamados zumbis de galinha. Segue a matéria dizendo que este plano cumpre a tarefa fictícia de orientar o planejamento de contingência para o Comando Estratégico dos Estados Unidos, desenvolver um plano abrangente para realizar operações militares. Agora você começou a entender um pouco melhor, não é? Pois é. Operações militares para preservar a raça humana dos zumbis, ou então dos mortos-vivos, das ameaças representadas por uma horda de zumbis. Porque os zumbis representam uma ameaça, claro, a toda a vida humana, a todos os não zumbis, por assim dizer. Então, o Comando Estratégico dos Estados Unidos estará preparado para preservar a integridade da vida humana e conduzir operações em apoio a qualquer população humana, incluindo adversários políticos, entre muitas outras coisas, diz o relatório. Bem, o relatório também visa manter governanças locais, conduzir uma resposta humanitária adequada e, em última análise, combater os mortos-vivos corpo a corpo. Em termos gerais, o plano divide-se em vários estágios: formar, deter, aproveitar a iniciativa, dominar e, finalmente, preparar-se para redistribuir as forças para atacar os redutos zumbis sobreviventes. Loucura, 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 né? Parece, claro, um filme de ficção, mas o site mostra o documento. Essa é que é a questão. Tudo isso é tratado seriamente pelo governo. Aliás, eu deixarei aqui na descrição do vídeo o link onde estão esses documentos, o link de toda esta matéria. Bem, para terminar, diz o site o seguinte: agora muitos dos cenários acima são bastante improváveis, mas
O próximo, este não é improvável, será um evento apocalíptico que é essencialmente certo de acontecer. Na verdade, diz o site, já aconteceu. Aconteceu num determinado fevereiro, quando um meteoro explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, com a força de 30 bombas atômicas. Felizmente estava suficientemente alto na atmosfera para apenas causar danos moderados no solo. No entanto, destacou um grande problema que ninguém previu que aconteceria, ou seja, um meteoro quase gigante sem ser detectado. Esse é o X da questão. Chegou de surpresa, pegou a Rússia de surpresa, ou podemos dizer, pegou a humanidade. Então, na sequência daquele evento, a Assembleia Geral da ONU aprovou finalmente a criação de um grupo internacional de alerta de asteroides, algo que os especialistas já vinham defendendo há anos. O grupo fez recomendações que consistem em 3 fases distintas. Eu não vou falar todas, vou falar a última, mas a primeira fase intitula Prepare-se. A segunda fase intitula-se Localize os asteroides. E, finalmente, a terceira fase intitula-se Elabore estratégias de alteração de curso. Aqui eu vou ler um pedacinho. Depois que identificamos esses asteroides idiotas, precisamos de alguma forma para tirá-los de seu curso atual. Se isso for feito com antecedência suficiente, mesmo que leve um empurrão, isso pode ser suficiente para fazer com que ele perca a sua rota. A estratégia mais popular no momento é bastante básica: atingir o asteroide com um grande foguete, o que não é recomendado, mas há também os métodos não disponíveis, já disponíveis, incluindo detoná-los, usar um trator gravitacional para desviá-lo do curso ou então, o mais interessante, embrulhar o asteroide em uma folha plástico reflexivo, como um filme plástico aluminizado, que terá o efeito, por assim dizer, de um veleiro solar. Então, esses planos, ou a falta deles, farão-nos sentir muito seguros, claro. Ou não. Bem, nesse caso, você decide. Então está aí, o assunto de hoje é esse. Resumindo, logo mais o governo norte-americano será obrigado, vejam só, obrigado a nos bombardear todos os dias com uma possível invasão da Terra. Mas, contudo, porém, se isso não bastar, seremos bombardeados também com informações de hordas de zumbis nos atacando, ou mortos-vivos, como queiram. Isso se já não tivéssemos preocupações com outros tipos de ataques, não é mesmo? Tem gente em São Paulo que não pode andar com celular na mão, então, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas seremos bombardeados por outros tipos de zumbis também, bombardeados, informação para nos causar pânico e terror. Todas as apostas estão sobre a mesa. Bem-vindos a 2024, porque tudo isso parece será colocado em prática em 2024. Tem gente dizendo que 2023 será como um passeio no parque, perto de 2024. Valha-nos Deus. Até amanhã, se Deus quiser.